Bom dia, Guilherme. Bom dia. Tudo bom? Annalise, bom dia. Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Já fez a prova? Eu já terminei. Ah, tá ótimo. Ah, mano, comigo não tem essa não. Madrugou, recebeu o link e já fez logo. Aí quando eu fui terminar, fui jogar um pouco de Free Fire, mas morri logo assim, velho. É, Pô, você mano, gastou energia depois... na prova. Aí eu falei, mano, vou jogar um pouquinho só, né? Porque depois eu vou ter aula, eu acho, né? Porque... Aham. Mano, aí fui lá, joguei. Aí eu caí lá em Dimazak, deitei um. Rapaz, mano, depois chegou uma menina pelas costas, eu falei, não acredito, cara. Ô, vontade de esganar um. Aí eu falei, de tarde, de noite eu jogo, porque depois vou estudar pra prova, então. É Não isso sei. aí. Daí você Mas tá a prova tava. relaxado, É. Mas a prova tava muito fácil, só a questão né? do lagarto que eu tava com um pouco de dificuldade, mas depois eu fui lá e fiz. Ah, ótimo. Isso aí. Esse conteúdo é bem tranquilo. É, Beleza. Só aguardar os meninos chegarem aí pra gente seguir com beleza. a aula, tá? Analise, Guilherme, o capítulo é o 6 do livro novo, tá? O livro 3. Tá. Lá na página 37. Perda do habitat. Ai, meu Deus, que medo. Depois da espécie, exóticos invasores. Nossa, quanta parada louca. Bom dia, Bruno. Ei, Luiz, bom dia. Tudo beleza, né? Tudo. Joia. Capítulo 6 do livro 3, tá? Página 37. Bom dia, Anthony. Bom dia, professor. Beleza, né? Maria Eduarda, bom dia. Bom dia. A gente já vai começar, meninos. Enquanto isso, vocês preparem o livro de vocês, livro 3, no capítulo 6, lá na página 37. Ana, bom dia. Bom dia. Beleza, já deu 10h40, pessoal. A Ana chegou aí depois, vou repetir, ó. O capítulo é o novo, tá? O capítulo 6 do livro 3, na página 37. Preparem aí. Vejam bem,
Nas últimas aulas, a gente trabalhou as revisões, né? Foram 2 ou 3 aulas de revisão sobre o capítulo 5 e sobre o capítulo 4 do livro 2, que são os conteúdos da prova, certo? Só que a turma de vocês, a nossa aula online de hoje, caiu no dia da prova. Então, neste momento, tá, né, dentro do horário para a realização da nossa prova. Então, não vai dar para mim trabalhar o conteúdo da prova, até mesmo porque alguns alunos já fizeram, outros ainda irão fazer, né? Mas aquilo de revisão que a gente precisava para a nossa prova, nós já fizemos. Então, quem não fez a prova ainda, vocês vêem o melhor horário aí e façam ela bem tranquilamente, que vocês vão tirar uma nota muito boa, que a prova está tranquila. Beleza? Pessoal, então nós vamos abordar esse novo assunto aqui. Eu vou fazer a projeção. Isabela chegou aí agora, né? Bom dia, Isabela. E vocês vão acompanhando aí certinho. É um novo capítulo, então a gente já está bem adiantado. Já tem videoaula desse capítulo lá na sala virtual. E na aula online de hoje nós vamos trabalhar aqui uns 3 tópicos, que é bem fácil esse assunto. Vou fazer a projeção aqui da imagem. Consegue visualizar aí certinho? Sim. Dá para ver. Ótimo. Meninos, lembrando da participação de vocês, do envolvimento, todos os tópicos aí que os professores têm mencionado nas aulas estão sendo cobrados, né? Então é muito importante isso para nós podermos avaliar vocês. Então, ciências hoje fecha os 10,5, que estava faltando, só vai ficar essa partezinha de comportamento e participação nas aulas, tanto aqui quanto lá na sala, para mim fechar a nota do trimestre de vocês. Então, a importância, a sala hoje está bonita aí, está bem repleta, e isso é bem bacana, tá bom? Olha só, perda de habitat é o assunto que nós vamos abordar hoje, junto com outros 2 mais à frente. Só que se vocês visualizam aqui umas páginas anteriores do livro, umas 2 ou 3, é a parte de 2 páginas. É a parte de introdução do capítulo. Esse capítulo 6, ele é um capítulo que fala da biologia da conservação. Nos 2 capítulos anteriores, a gente trabalhou genética e evolução, e origem da vida um pouquinho, que são 2 assuntos que não eram trabalhados no 9º ano. Assim como este assunto aqui também, não era trabalhado no 9º ano, e agora faz parte da grade de vocês. Mas é um conteúdo bem fácil esse daqui, é um conteúdo bem do cotidiano, melhor de se estudar e aprender até mesmo do que os anteriores, que não eram tão complexos. Mas os outros são muito conteudistas, né? Aqui, ó, começa falando, como é biologia da conservação, nós vamos falar da conservação dos seres, conservação da vida, conservação do ambiente. Então, começa aqui a introdução falando das principais ameaças à biodiversidade. Já tem uma videoaula sobre isso, mas quando fala da palavra biodiversidade, que é muito usada nos dias atuais, vocês saberiam me dizer o que é isso? O que é biodiversidade? A natureza? Então, ótimo, Antônio. Quando fala da biodiversidade, eu estou falando algo relacionado à natureza. Então, eu estou dizendo que são o conjunto de seres vivos, o conjunto de vida que vive na natureza. E o nosso mundo como um todo, né, que é a biosfera, toda a esfera, aquela parte onde existe a vida, a gente considera que existe uma diversidade de seres. A gente sabe que a distribuição dos seres vivos no nosso planeta acontece de forma distinta, até mesmo porque existem lugares com certo clima, diferente de outros lugares, com certo relevo, com certa altitude, latitude, fatores, né, que interferem até mesmo nas condições de vida. Com isso, nós vamos ter distribuição de espécies muito distintas umas das outras, de um lugar para o outro. Aqui no nosso país, nosso Brasil, é um país considerado mega diverso, ou seja, a biodiversidade existente aqui é gigantesca. 20% de todos os seres, da diversidade de seres que existe no mundo estão aqui, são encontrados aqui no nosso país. Isso aí é um ponto muito positivo para nós. Nós temos uma diversidade muito grande de seres, mas logo também nós temos uma responsabilidade muito grande.
Como aqui é falar de biologia da conservação, nós temos que falar da preservação da vida. Será que nós, seres humanos, estamos realmente preocupados com a preservação dos seres? Né? Ou qual o tipo de impacto que nós temos causado no ambiente que tem provocado a morte dos seres vivos no decorrer da história? Se vocês pararem para analisar o nosso estado, por exemplo, o Espírito Santo, com certeza em geografia, história, você já deve ter estudado, ou até mesmo em ciências, algo do tipo. O nosso estado por inteiro era completo por mata. A Mata Atlântica, que é um bioma, certo? Ele inteiro era coberto por mata. Vamos falar aqui do nosso estado, que fica mais fácil para compreender. Mas se você pega o país inteiro, o litoral como um todo, de sul lá a nordeste, havia uma faixa desse bioma muito grande, que é o bioma Mata Atlântica, tão importante. Só que hoje, quando você olha para o estado do Espírito Santo e você vê um mapa mostrando esse bioma, você vai ver alguns pinguinhos verdes ali. Se você olha no Brasil inteiro, você vai ver alguns pinguinhos. O que isso quer dizer? São fragmentos desse bioma. Ele foi totalmente devastado e a porcentagem que existe hoje desse bioma é muito pequena. E assim, curioso que nós estamos no lugar onde que tem um dos maiores fragmentos desse bioma, que é aqui a reserva de Soretama, a Rebio, né, junto com a Vale, que pertence a Linhares. Aquele ali é o fragmento de Mata Atlântica, um dos mais consideráveis, um dos mais preservados que existe hoje. Igual a reserva da Vale, que nós temos do lado direito da pista, quando nós vamos a sentido a São Mateus, pertence a Linhares, ali ainda tem visitação humana. Nós podemos ir a um lugar, né, preservado, porém de educação ambiental. Mas se você vai para o outro lado da pista, ali já é a Rebio de Soretama. Aquela lá é fechada, ela não é aberta à visitação, somente à pesquisa, por exemplo. Por que tudo isso, pessoal? Por que todas essas restrições? Devido às consequências causadas pelo ser humano. Se vocês ainda não foram na Vale, que é aberta, ou nessa que tem aqui depois da ponte indo para Vitória, que é a Rebio de Linhares aqui, se vocês não foram, visite esses espaços. É muito importante para a conscientização. Joia? O assunto que nós estamos falando na aula de hoje é perda de habitat. Essa perda de habitat ela é causada principalmente por ações humanas, ok? Mas o que seria habitat, pessoal? Quem define habitat para mim? É meio que o território de onde o ser vivo vive. Ok, ótimo, Guilherme. Se a gente fala de habitat, nós estamos falando da casa do ser. Cada espécie, ela possui um habitat para ela sobreviver, para ela viver ali, ok? E se eu destruo esse habitat, logo eu estou destruindo aquela espécie, porque eu estou acabando com a moradia dessa espécie. Parece algo assim, será que se eu for num lugar, um espaço pequeno, derrubar umas plantinhas que tem ali, umas árvores, fazer alguma coisa, eu posso estar destruindo uma espécie? Claro que pode. Existem muitas espécies que são endêmicas. O que isso quer dizer? Elas vivem somente em uma região, ou elas se reproduzem somente em uma região. Existe uma espécie de tartaruga, que é a tartaruga de couro, uma gigante. Quem já foi em Regência, já viu com certeza lá no Projeto Tamar, né? Tem lá o espaço todo de conscientização sobre este assunto e vocês têm essas tartarugas, até a taxidermizada, vocês vão encontrar ela lá. Essa tartaruga de couro, que é uma tartaruga gigante, ela é endêmica de uma região ali mesmo em Regência. O que isso quer dizer? Ela só se reproduz ali, neste lugar, considerando o nosso país. Então, se eu vou e destruo este lugar, logo essa tartaruga não vai conseguir se reproduzir e a espécie pode vir à extinção. Assim como muitas espécies já vieram a ser extintas por causa de destruição do habitat. Beleza? Então, se eu destruo a moradia, se eu destruo o lugar, eu estou destruindo a espécie. E com a morte e a extinção de uma espécie, muitas outras podem ser impactadas. Só que os seres humanos não se preocupam muito quanto a isso, pessoal. Apesar de existirem muitos meios de conscientização, sensibilização,
As aulas, né, igual vocês estão tendo aulas sobre este assunto, é justamente para formar na mente de vocês isso, a importância de se conservar, mas ainda assim, muitas pessoas não se preocupam, né? Olhem para essa imagem aí em cima, pessoal. Vocês estão vendo algum ser vivo aí? Não. Essa aqui de cima, consegue visualizar a imagem? Sim, Tem um sim. sapinho aí. A de cima. É porque eu tava olhando a de baixo. Foi de baixo, né, Guilherme? Foi. Isso. Aí Mas tô aqui, vendo. então, foi o Anthony que falou aí, o sapinho, né? É. Uhum. Ok. Meninos, se vocês olham para essa imagem aí, vocês estão vendo um ser vivo, um anfíbio, né? Só que esse ser vivo, ele está dentro de uma planta. Vocês acham que eu posso considerar que esse local dentro desta planta, com aquela água acumulada ali, seja um habitat? Isso aí é um habitat? Sim. Ok. Esse é um habitat para essa espécie de anfíbio, pessoal. Um habitat muito pequeno. Não sei se vocês já observaram as bromélias, que são parentes das orquídeas, que são aquelas plantas que nascem em cima de árvores. Umas plantinhas que dentro dela, ali no meio, fica acumulado água. Não sei se vocês já observaram, mas esse lugar é muito pequeno, pessoal. O acúmulo de água ali são poucas ml de água. Só que aquilo ali é um habitat, uma moradia para espécies de seres vivos, um local para reprodução de espécies. Se eu destruo estas bromélias, se eu acabo com elas, igual bromélias são muito arrancadas por pessoas, as pessoas retiram bromélias de habitats naturais aí, da natureza mesmo, para poder fazer plantios, até mesmo poder fazer vendas. E se eu extraio aí da natureza este local, eu estou destruindo um habitat, logo eu estou colocando em ameaça a vida de uma espécie. Você está vendo como que é algo que parece simples, que não vai impactar e acaba trazendo impacto? Com isso, eu reduzo o abrigo, eu retiro a alimentação, eu atrapalho a reprodução dos seres e assim muitos podem deixar de existir, ok? Teria algum exemplo aí de extração humana de algum material da natureza que vocês acham que destrói habitats, destrói casas? Teria algum exemplo? Professor, a gente está tendo um exemplo muito grande, né? Que agora as queimadas que está tendo aqui nas matas e tá perdendo, os animais estão morrendo, estão perdendo seu habitat. Perfeito, Ana. Notícia fresquinha aí. Pessoal, o Pantanal, que é um bioma assim, importantíssimo para os seres vivos. Muitos seres migram de outros países e vêm para o Pantanal para poder se reproduzir, para poder se acasalar, para poder se alimentar em determinadas épocas do ano. É um habitat que tem assim um período, uma fase, um bioma melhor, uma fase muito ampla de alagado, né, durante uma determinada época do ano, depois tem uma seca. Com isso tem toda uma ciclagem, muitos nutrientes são renovados, muitas plantas surgem ali. É um bioma muito importante e está passando por esse momento de queimada. Assim como a floresta amazônica tem passado também pelas queimadas. Vamos falar aqui das queimadas. Pessoal, queimadas são importantes fatores de destruição de habitat, de destruição de espécies. Não só destrói a casa, como elas também matam os seres, né? Elas causam uma destruição imensa. Vocês estão vendo aí nas redes, na internet, né? As informações sobre isso. Então, muito bem colocado, Ana. É um grande exemplo, tá, para nós sobre esse assunto aqui. Outro exemplo que é muito frequente e as pessoas, o governo, as responsabilidades que tem de investigar, de impedir, ainda não tem conseguido significativamente acabar com isso, que é o desmatamento. O desmatamento ele é muito frequente. Vocês veem dia após dia, mais e mais tamanhos de campos de futebol vão sendo desmatados na Amazônia, que é uma floresta muito importante, né? Mas dia após dia a extração de madeiras, a destruição derrubada para o cultivo de gados, né? Para o cultivo de plantações, estão sendo feitos assim com mais frequência. Isso é muito sério, pessoal. Olha aqui embaixo uma imagem do Cerrado. Vocês conseguem visualizar aqui, ó,
a área do cerrado, né? Essa área original dela nesse lado esquerdo. Vocês veem aqui o bioma. E esse bioma, ele está em vários estados, Mato Grosso, Tocantins, né, parte da Bahia, Piauí, Minas Gerais, Goiás. Então, assim, tem Sudeste, tem várias partes aqui, várias regiões que esse bioma original, ele estava presente. Então, vocês veem a corzinha verde aí, ó, de fora a fora no mapa. Só que em 2018 foi feito um registro deste bioma. Aí você vê uma imagem verde bem falhada. Olha aí na imagem do lado direito. Uma imagem bem falhada. O que isso quer dizer? Que esse bioma foi destruído. E hoje o que existe são fragmentos. Com isso, muitas espécies morreram, né? Muitas vidas foram impactadas. Só que o ser humano, tão cabeça dura, ele não entende que se ele destrói o bioma, ele destrói as vidas e as consequências vêm para nós mesmos. Muitos lugares que existiam mata e foi destruída, hoje o que existe é deserto. Vai desertificando cada vez mais. Quem conhece Colatina, aqui ó, vamos falar do nosso, né, estado. Vocês conhecem Colatina, não conhece? A maioria? Sim. Então, se você segue aqui por Colatina, aí você já olha lá em Colatina, que já é um lugar que tem um relevo, né, que já tem aqueles morros. Se você olha para aqueles morros, às vezes você fica assustado. Que em determinada época do ano, lá é muito quente, você vê assim, um morro muito seco, aqueles morros laranja, né? Aquela terra vermelha, e aquele monte de rachadura. Só que quando você vai para Águia Branca, São Domingos do Norte, o negócio vai ficando cada vez mais feio. Por quê? Aqueles morros deveriam ter mata. A mata, ela serve para reter a água. Quando a água da chuva cai, a mata ela retém, o lugar fica úmido e as raízes das plantas ainda segura aquele solo ali. Só que se não tem mata lá naquele topo, a chuva cai, a chuva vai escorrendo, né? Vai levando os nutrientes, vai provocando aquelas erosões, vai enchendo o rio. A gente olha para o Rio Doce, vê aqueles bancadas de areia que não deveria existir. Aquilo ali se chama assoreamento, provocado justamente porque não existe matas ciliares, não tem mata para segurar. Olha só como que um impacto lá em uma mata vai causando tantas outras consequências em várias espécies. E tudo isso vem como impacto para nós humanos. O ser humano não sabe disso, parece. Ele destrói, só que lá no futuro ele vem as consequências, ele colhe aquilo que ele plantou. Então, meninos, por isso nós temos que ter consciência de sustentabilidade, de medidas para poder impedir ou minimizar todos esses problemas. Tranquilo? Algum comentário sobre isso aqui? Tranquilo aí? E não, professor. Sim, Ótimo. tá tudo tranquilo. Beleza. Meninos, outro assunto aqui, ó, essas aulas elas estavam previstas para ser online, mas como estão todas inclusas, eu estou fazendo ela toda aqui, tá ok? Era para estar lá na sala virtual, eu preferi fazer elas aqui. Meninos, outro problema frequente que talvez vocês nem saberiam me dizer, e vocês convivem com muitas delas, é a introdução de espécies exóticas, invasoras, nos ecossistemas, nos ambientes em que elas não pertenciam. Vocês saberiam me dizer alguma espécie exótica aqui em Linhares, que vocês convivem com elas, que não são espécies introduzidas pelos humanos? Vocês conhecem alguma? E aí, tem muitas bem fáceis. E como são espécies exóticas, elas trazem muitos impactos. A gente está falando aqui de espécies causando impacto, hein? Se você anda no centro da cidade, você observa frequentemente aves ali. Só que elas não são daqui, elas foram introduzidas aqui. Vocês saberiam me dizer quais são essas aves? Os pombos? Perfeito, Anthony. Os pombos, meninos, são um exemplo de aves que foram introduzidas no nosso país e que não são nativas daqui. Logo, eles conseguem... Eu só não lembro o país. É na Europa, se eu não me engano, mas não lembro, assim, qual lugar específico lá. Mas ele foi trazido para cá. Com a colonização, as espécies vieram. Só que os pombos, por serem espécies exóticas, eles dominaram muito o ambiente, acabaram invadindo outros seres
e acabaram destruindo muitas outras espécies. Essas espécies, elas podem ser portadoras de doenças, vetoras de doenças. A doença do pombo, que causa em nós problemas respiratórios, né? Causa um tipo de pneumonia por causa de micro-organismos que ficam nas fezes deles. São espécies que vieram, por serem invasoras, se adaptam muito bem. Elas têm hábitos, assim, de alimentação, né? São onívoros, se alimentam de vários tipos de alimentos e elas se adaptam muito bem. Então, pessoal, com isso elas vão trazendo impactos. Tem outra espécie de ave que foi introduzida no nosso país que traz muito impacto até mesmo para nós, e essa aqui, ela é terrível, ela se dá muito bem em qualquer lugar, que são os pardais. Conhecem os pardais? Aqui em casa, na roça, tem bastante. Eu ia até te perguntar, Guilherme, você que é quartel de baixo, onde você vive aí? Sim, Você mora? Então, Lagoa do quartel de Aguiar. baixo é um lugar. Isso aí, ó, é zona rural. A gente tem essas espécies, elas invadindo até mesmo zona rural, pessoal. Elas não estão somente na zona urbana. Elas vivem muito, só que elas trazem impactos. Tem a questão do piolho, né, que costumam dar. Elas em qualquer lugar que elas encontram. São espécies que se reproduzem muito, espécies invasoras. Outro exemplo, aquela rolinha roxa, que é muito comum, tanto na roça quanto na zona urbana, ela é uma outra espécie, só que essa não traz muitos impactos. Nós não conhecemos, mas foi espécie introduzida. Tem espécies de introduzidas, mas eu vou falar de uma agora que essa vocês conhecem e que sabem bem os impactos dela, que é caramujo africano. Conhecem? Não conhece o caramujo africano? Eu só conheço por caramujo, professor. Professor, eu É, já eu ouvi também. falar. Aham, é um bem grandão o caramujo africano, que, que tem uma época do ano, dá muito nos quintais, mas muito mesmo. Ele se reproduz com uma facilidade muito grande. E caramujo, por eles terem uma respiração, né, cutânea, por causa da pele, a pele deles serem úmidas, são moluscos, às vezes depende de ver num ambiente mais úmido. Ou eles só saem em sol está se pondo, né? Então, na parte da noite que eles saem com mais frequência. Eles destroem vegetações, plantações ali, eles plantas assim de um modo geral, só que eles também são vetores de doenças, tá? Esse caramujo, ele pode causar meningite, que é uma doença muito perigosa, vetor, né, para essa doença. E, meninos, esse caramujo, por curiosidade, ele foi introduzido no nosso país como fonte de alimentação humana. O escargot, que é um alimento muito requintado, aí, muito chique, que as pessoas comem. O escargot é um tipo de caramujo, é um molusco muito pequeno. Só que esse africano, por ser mais carnoso, por ser maior, né? Os mestres aí de cozinha, eles trouxeram, introduziram no nosso esse caramujo para a culinária. Só que eles perceberam depois que ele não pode servir de alimentação. E com isso, como essa espécie foi trazida para cá, nisso, quando ela teve contato com o ambiente, ela foi só se reproduzindo e espalhando, só se espalhando. Se os ovos desse caramujo forem lançados para um ambiente ou para outro, logo eles vão ali germinar, né, vão eclodir e vai nascer o filhotinho se distribuindo. Então, as espécies invasoras, meninos, eles se distribuem com uma facilidade muito grande. Eles se adaptam muito bem e elas destroem as espécies nativas. Daí o impacto principal. Nós temos muitas e muitas espécies invasoras. Aqui, ó, tem o mandacaru, que é uma espécie de cacto nativa, tá? Que sofre o impacto, a competição de outras espécies invasoras, tá? Aqui tem um lagarto, que ele é encontrado somente na ilha de Fernando de Noronha, né? Que é uma espécie endêmica, que pode sofrer também com o impacto de outras espécies. Então, as espécies invasoras sendo, né, implantadas aí por causa de espécies exóticas, traz muitos problemas. Beleza? Alguma pergunta disso daqui? Não. Não? Aí, falando dos pombos, meninos aqui, ó,
uma curiosidade, né, na página 41, o lagostim vermelho, que também é uma espécie aí nativa, né, lá dos Estados Unidos, que já estão encontrados em mais de 30 países, então quer dizer aí que foi introduzidos em vários países. Esse aqui, ele não tem um predador natural, então quando uma espécie não tem um predador natural, ela vai se desenvolver muito, né? Só que ela pode transmitir um fungo que causa uma doença fatal nas espécies de lagostim. Então, essa espécie aqui provocar morte de outras espécies nativas. Então, vejam aí o impacto. E, por fim, meninos, já vamos terminar, só falta 4 minutos, a sobreexploração. Por que vocês acham que os seres humanos exploram os seres vivos? Eles podem espécies de que forma? E aí? Professor, pode Peraí, repetir a repete de pergunta? novo. Aham. Como que os seres vivos exploram as espécies? Para qual finalidade? Ah, estudar para saber cura de alguma doença, para comer, tanto faz, sei lá. Ah, ok. Você falou, Anthony, de duas formas, mas no caso aí uma é oposta à outra. A alimentação que você falou, ótimo, é uma sobreexploração. Mas essa exploração aí, ela pode ser feita controladamente ou exageradamente. Se o ser humano vai lá num ambiente e explora muito uma espécie a ponto de provocar a ameaça dela, colocar ela em extinção, aí é um sério problema, né? Mas se ele se alimenta sustentavelmente, tranquilo. Só que você falou das pesquisas, aí já é o contrário. São importantes do ser humano tratar, cuidar para que elas não venham a morrer, né? Mas ótima participação. Guilherme, você ia falar também? Eu ia falar que eles também estudam o habitat, né, dos seres vivos. Ok, esse estudo aí no caso já é algo positivo, tá? Não é uma exploração negativa. Tranquilo? Sabem Tranquilo. o xaxim? Xaxim, a qual é utilizado para plantar outras plantas, né? O xaxim antigo, que hoje é feito de fibra de coco, ele era extraído a partir de uma planta que era um tipo de samambaia, samambaia do sul, que é uma samambaia grande, também chamada de xaxim. O caule dessa planta era destruído e a partir dele era feito esses xaxins para plantar, né, as plantas ali. Só que, pessoal, isso foi explorado e hoje essa espécie está ameaçada de extinção, ok? Daí um impacto muito grande causado nessa espécie de ser vivo por causa humana. O próprio palmito mesmo tem muitas espécies que foram exploradas pelo ser humano e hoje estão ameaçadas. Árvores, pessoas de lei, antigamente foram muito destruídas para construção de carros, para vendas aí de um modo geral. Muitas hoje, a própria braúna, são árvores que hoje estão ameaçadas de extinção porque foram muito destruídas. Árvores centenárias que demoram muito, né, para crescer, para ter um caule maior ali, foram destruídos pelos seres humanos. Então, muitas espécies que demoram muito tempo para se reproduzir, para se desenvolver, foram explorados. Teria algum exemplo para vocês citarem? E aí? Ai, tô sem ideia, professor. Alguma espécie muito explorada? Tipo, olha, os peixes, meninos, são a pesca aí como um todo, né? Ela tem que ser feita controladamente. O ser humano explora ali sem respeitar aquela espécie, o tempo de reprodução daquela espécie, ele provoca ameaça. Vocês já ouviram falar do tempo de defesa do caranguejo? Nunca nem vi. Não? E aqui nós temos o litoral, esse tempo de defesa deve ser respeitado por aqueles que se alimentam, por aqueles que fazem coleta e venda de caranguejo. Assim como a piracema, que é a época da reprodução dos peixes. A época de reprodução de uma espécie, como caranguejo ou peixe, o humano não pode ir lá extrair. Assim, se ele vai e extrai essas espécies na época da reprodução, como que a espécie vai continuar? Não é verdade?
como que ela vai dar origem a novas espécies. Se ele destrói aí, ele acaba com os seres. Devem ser respeitados. Tranquilo, meu povo? Acabamos aqui a aula. Alguma pergunta? Não, Não? não. Tudo certo, então? Chegou aí depois o Metal e eu acho que os outros já estavam, né? Eu já fiz a Sim. chamada aqui, então, certinho. Só vou tentar ali a presença para o Metal. Muito obrigado pela participação de vocês. Quem não fez a prova ainda, faça lá e boa prova para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Então tá jóia. Estou à disposição. Qualquer coisa me manda uma mensagem. Vou encerrar agora. Até semana que vem. Até Valeu, semana que tchau, vem, tchau. professor. Valeu, tchau, tchau.